forte, descontrolada. Então, a nossa intenção é tratar de corpo, alma e espírito. Está comigo aí, não? Quem está animado para a próxima? Já diminuiu. Só porque eu falei que tinha que emagrecer. Vamos lá, isso é uma igreja saudável, tá legal? Família, nós estamos numa série de transbordar. Na verdade, transbordar de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Vocês têm acompanhado essa série? Eu quero perguntar então, vocês vão me responder ou vão dormir nessa manhã? Já está dormindo, né? Vamos responder ou dormir? Deixa eu falar da corrida rapidinho. Eu fiz 21 km junto com essa galera massa aí, irmão. Esses homens são bravos, cara. Nossa, meu irmão. Isso foi dor em tudo que você possa. Eu estou igual aquela conversa do Pintinho. Não estou sentindo nada. Até o fio de cabelo dói. Quero louvar a Deus pela vida desses homens aí. São vários, né, que estão aqui, que estão nessa pegada. São homens realmente, de fato, ali, cara, que tem entendido o propósito. E eu acredito que esse grupo em que nós criamos e estamos criando, muito tem a ver com eles. Depois a gente nomeia aí e bota eles nessas funções aí. Vamos lá, família. Quantas mensagens foram aqui da nossa vida espiritual? Hein? Não entendi. Quantas, família? Quantas mensagens foi do transbordar espiritual? Vocês estão prestando atenção ou não? Quantas mensagens foram do transbordar espiritual? Beleza, ainda bem que todo mundo sabe, né? Graças a Deus, né? Agora nós começamos uma série de transbordar da nossa família. Olha só que legal, né? Começamos uma série de transbordar da nossa família. E falamos na quarta-feira sobre a promessa de Abraão, a promessa de uma descendência, né? A promessa de um Isaac, de um homem que saiu de uma terra de idolatria, uma terra cujo não era uma terra propícia a ele continuar morando, e Deus chama, através do seu pai, Terá, para ir para uma terra onde Deus jurava que naquela terra haveria uma terra que emana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra habitável, uma terra própria para se viver, ok? E aí Abraão começou essa peregrinação com seu pai, porém, todavia, o seu pai morre, conhecemos na quarta-feira, e Deus chama Abraão no capítulo 12, Daniel, e diz para Abraão: agora sai daí. Ele havia parado em Terá, ok? A diferença de Ur dos Caldeus é a idolatria, para Terá. Ele estava no meio do caminho, só que o destino dele era Canaã. E em Terá, em Harã, a cidade de Harã, onde ele estava estacionado, onde Deus chamou, quer dizer um lugar árido, uma terra seca, infrutífera, né? E a promessa de Deus para a vida dele, de que ele seria muito frutífero. Então Deus chama ele de Ur, o pai sai, mas não consegue levá-lo para Canaã. Eles estacionam em Harã, e dali de Harã, Deus chama ele para uma terra que emana leite e mel, ou seja, chama do seco para uma terra molhada, chama de um lugar onde não se fecunda nada, um lugar onde se estabelece a esterilidade na vida dele, para um lugar onde Deus faria dele um homem muito fértil. Tem alguém aí? E hoje nós iremos agora para mais uma parte desse testemunho, e aí nós iremos fazer aqui uma série de mensagens ainda sobre família. Iremos utilizar a família de Abraão, ok? Por favor, o nosso tema de hoje, André, por gentileza, meu Isaac. Repete comigo, meu Isaac. O que você entende com meu Isaac? Só um nome? Só um nome? Para muitas pessoas é só um nome, ainda mais embora que falamos aqui na quarta-feira que o Isaac tem um significado. Qual o significado que Sara deu? Na verdade, que Deus o deu um nome, e que Abraão também o nomeou de Isaac. Isaac significa riso, né? Qual o motivo do riso? Os dois são velhos, Abraão com 100 anos e Sara com 90, não é isso, seu Ivan? Os dois com 100 anos, quer dizer, Abraão com 100 anos, Sara com 90, e aí Deus faz de um casal de idosos que era para ser avô, Deus faz pai deles. Na verdade, Deus fez pais para cumprir a profecia e a promessa. Então não é apenas o Isaac. O que está em tese ali, em jogo ali, é a profecia que Deus tem para aquela família. Deus falou: o Abraão, da tua casa eu vou registar o teu nome e vou te dar uma grande nação. Então o Isaac, ele nasce, apesar de ser um nome bonito, né? Apesar de ser um significado muito mais atrativo, riso, alegria. Então é alguém que trouxe festa naquela casa. Imagine, né? Todos os dias uma casa no qual não tinha uma criança. Você sabe que a história tinha Ismael, vou contar um pouquinho dela aqui, mas não era literalmente o filho legítimo, e agora mudou tudo. E eu quero caminhar com essa linha de pensamento com você. Depois que Isaac chega, muda tudo. Mas o meu Isaac,
sentido do título aí, o meu Isaac, é que todo mundo tem um Isaac, todo mundo tem algo que ama, ou algo que pediu a Deus, né? O fruto de uma oração. Por exemplo, de repente você está casado com uma pessoa que fala: pô, é o meu Isaac, eu pedi tanto a Deus essa pessoa, ela me completa, né? De repente o seu Isaac é o seu carro que está lá fora, que você tanto sonha, que está pagando a prestação suada, o carro da sua vida, o que teu pai nunca teve, você os consegue comprar. De repente o seu Isaac é a sua casa, né? Sua casa que você tem a sua piscina, a sua área gourmet, você tem o seu quarto, o seu closet, né? Foi nascido e criado com uma casa que todo mundo dividia o mesmo cômodo, e agora você tem uma sua mansão. De repente é o seu Isaac, né? O seu Isaac pode ser a sua matrícula que você conseguiu no estado, o seu Isaac pode ser o seu emprego, o seu Isaac pode ser o seu filho, literalmente na gramática da palavra, né? Algo que você tanto pediu a Deus e algo que você ama, né? Então todo mundo tem um Isaac, todo mundo tem um Isaac. A gente chega para a igreja, todo mundo chega para a igreja sem Isaac. Não quero dizer que todos chegaram sem filhos, não quero dizer que todos chegaram sem casa, mas todos chegaram buscando algo em Deus, todos chegaram pedindo a Deus algo. Eu quero que você olhe para aquela foto. Aquilo que está à nossa esquerda de vocês aqui, à minha direita, é um altar, e o altar está descrito em Gênesis 22, onde o Senhor pede aquilo que Ele deu para Abraão, né? Todos nós chegamos aqui sem nada, sem esperança, sem vida, né? Na verdade, assim, o sinônimo de igreja, algumas pessoas caracterizam, mas tem a mesma tipologia de um hospital. Todo mundo chega doente, problemáticos, né? Alguns problemas mentais, de saúde, familiares. E Deus é um Deus que rejuvenesce, né? Ele retrata, Ele restabelece. E Deus conserta tudo em que a gente, na verdade, muitas das nossas crises que a gente chega para cá, fomos nós que trouxemos para nossas vidas, né? De que forma? A Bíblia diz: do que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, a maioria das coisas que há sobrepeso em nós foi escolhas erradas de nossas vidas, né? A gente tem uma fase em que a gente é criança depois de adulto, né? A gente acha que é dono do nosso nariz, ninguém manda na gente. Então a gente cria um grau de rebeldia e vai tomando distância de Deus, e vai fazendo o quê? Besteira de vida, escolha de vida. Casamos com pessoas erradas, escolhemos um lugar para morar errado, né? Achamos que não tem nada a ver um copinho de bebida, e daqui a pouco você está lá com uma droga muito maior do que aquilo, incontrolável, o seu dinheiro indo por água abaixo, fazendo dívida com a agiota, e acabou. Aí você perde, na verdade, a vida inteira. Aí você chega para a igreja aqui. Esse é o nosso modelo, como nós chegamos aqui. Chegamos para a igreja todo pendurado, ameaçado de morte, endividado, nome sujo, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Chegamos na igreja aqui como um cachorro abandonado debaixo de marquise. Não é, ou não são todos, mas a grande maioria. Aí, meu irmão, um cachorrinho debaixo de marquise, sempre tem alguém dócil, né? Aí pega, tira os carrapichos, aí leva para casa, dá um tosa, né? Bota para comer, para beber, trata. Aí esse cachorrinho está lá, aí ele dá cria, ele se torna o bichinho de estimação da casa. Tudo isso é Deus que faz na gente. Olha que semelhança a gente com um cachorro, mas a intenção é a vulnerabilidade que nós estávamos lá fora. E o que Deus faz com a gente? Assim como o dono pega um cachorro que não tem nada a ver com ele, assim Deus pegou a gente. E olha como é que você está hoje. Não tem nem pulga mais. Pulga é carrapicho, né, gente? Não tem nem mais carrapicho, né? Agora, seria uma grande tristeza saber que esse cachorro mordeu esse dono, que esse cachorro está rasgando tudo na casa do dono. Você ficaria feliz com isso? Deus também não fica. É assim que a gente faz com Ele. A gente vive jogando o nome daquele que nos restaurou no lixo. Vivemos mordendo Ele e aquilo que Ele ama. A igreja, a obra, os irmãos, né? Então nós somos esse cachorro. Talvez hoje nós tenhamos que tomar uma injeção de anti-raiva. É desse jeito. Deus dá um Isaac para a gente, Deus dá tudo para a gente, nos limpa, e depois o que a gente faz? Então o nosso Isaac, todo mundo tem um Isaac. Diga assim: eu tenho um Isaac. Ok, vamos caminhar? Por favor, abram as suas Bíblias, por gentileza, no último texto que nós lemos aqui, em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, André, vou te mandar agora aí. Gênesis capítulo 21, verso de número 1, por favor. Gênesis 21, verso 1. Paizão, manda para ele. Vamos lá, Gênesis capítulo 21. Manda para ele, Natália. Gênesis 21, verso 1. Posso ler, irmãos? Posso ler, irmãos? Sim ou não, família? Ok, pessoal de trás, esteja muito atento aí, não converse.
preste bastante atenção, evite o banheiro, evite água. Se dedica aí pelo menos esse tempo aí à palavra. Vamos lá. O Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que havia lhe prometido. Ela engravidou, deu à luz a um filho para Abraão, na sua velhice, exatamente no tempo indicado por ela. Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara o deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou a criança. Essa história eu conto até no livro da procrastinação. Quem não tem, compre, ok? No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão a circuncidou, como Deus havia lhe ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Quantos anos? E Abraão saiu de Ur com quantos anos? 75 anos. De Harã, quando Deus chamou, 75. Quanto tempo demorou essa promessa? 25 anos. Nós sabemos que no meio do caminho há uma interveniência por médio de Sara, lá, no qual nasce o Ismael, dá-se a entender que é 11 anos depois. Mas a promessa legítima que Deus chamou ele para efetivar na vida dele demorou 25 anos. Quem seria capaz de esperar? Quase uma vida, ok? E aí o texto continua dizendo: Sara declarou após o nascimento de Isaque: Deus me fez sorrir. Está vendo o nome de Isaque? Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu, irão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Palavra de Deus para nossas vidas. Dá um glória a Deus, um aleluia se você pode. Se desprenda com suas mãos e enche esse lugar agora de uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Imagine, eu vou falar de alguém comum. Imagine alguém comum. Por exemplo, quem aqui sonha com uma casa de praia? Quem aqui? Não seja verdadeiro. Quem sonha com uma casa de praia? Uau! Quanto tempo você espera isso? Alguém tem, não? Alguém sonha, já realizou? Alguém não tem uma casa de praia e é o sonho de vida uma casa de praia? Ok. Por exemplo, vou pegar a Suzy. Cadê o Davidson? A Suzy e o Davidson. Vou pegar os dois. Aonde está o vascaíno? Difícil achar um vascaíno hoje, né? Aonde? Cadê ele? Está ali, ok. Você está bem? Toma um remedinho de calmantezinho hoje, fica tranquilo, tá? Imagine que eles consigam comprar uma casa de praia. Lhe pergunto, uma casa de praia, já que eles trabalham durante a semana, ela vai ser oriunda de um usufruir. Qual o dia da semana? Qual o dia da semana? Essa casa de praia, quando nós chamássemos aqui pelo nome aqui, ô Su e Davidson, cadê vocês? Eles estariam onde? Aqui no culto ou na casa de praia? No primeiro mês não, no segundo não, mas no terceiro não tem nada a ver. É fruto do nosso trabalho, é momento da nossa família. Gente, não estou querendo dizer que isso é pecado, mas é o que você quer para a sua vida. Você precisa determinar, porque tem algumas coisas que você vai pedir demais para se perder e se distanciar demais. De repente, para você, uma casa de praia seria um sonho de consumo. Você sabe que para o cristão não é apenas negar as coisas ilícitas. A gente costuma negar o que é pecado. Mas você já entendeu que para a gente também algumas coisas lícitas, lembra Timóteo? Eles podem, tu não. 2 Timóteo 3,14. Timóteo, eles podem, tu não. Isso compete para a gente. Algumas coisas é lícita para a gente. A simples sujeição de falar de uma casa de praia pode interferir na criação dos filhos deles. Ou seja, eu posso pedir algo a Deus que pode me tirar do simples. Resiliência. Ontem minha esposa conversando com um rapaz, só porque mora no Recreio Bar, não vou a Bangu nem para nada, nem para visitar ninguém, nojo daquele lugar. Que isso? Já sou diferente. Tem um rapaz que está me ouvindo aqui agora, tenho aconselhado ele a mudar de onde ele está, porque quando você cresceu num exponencial de crescimento, onde o teu carro é uma exclusividade no lugar, onde, o teu salário é diferenciado, a tua casa é diferenciada, você se tornou um alvo visto de todo mundo. Eu sempre faço uma condição de uma sujeição. Vá num lugar onde você é mais um, que você não vai ser percebido, a não ser que você quer se mostrar para todo mundo. Mas o problema é o risco de hoje, a malandragem de hoje, os dias de hoje. Falei com ele, acho que está na hora de você sair.
E talvez o que nós chamamos de Egito, a vida antiga, seja um lugar para a gente pescar, seja um lugar para a gente ganhar dinheiro. José foi para o Egito para ganhar dinheiro, ser rico, ser um governador. Há trabalho, não moradia. Então o Egito pode ser um lugar de trabalho, mas não pode ser um lugar da sua permanência, de você criar os seus filhos. Está entendido? Sim ou não? Vai dizer que você quer ficar morando na rua projetada a vida inteira, numa rua sem CEP a vida inteira, um puxadinho a vida inteira. Almeje, sim, mas não esqueça da sua resiliência, ok? Seja sempre um missionário, ou não desdenhe um lugar à sua origem. Vai, frequenta, comenta, incentive que outras pessoas também possam fazer, ok? Está comigo aí não? Voltando para a nossa colocação aqui, por exemplo, agora Deus dá aquilo que eles queriam. 25 anos eles estavam precisando, ou buscando ali, né? Sara já olhando as suas rugas, a sua cara de maracujá enrugada, né? A sua falta de apetite sexual. Abraão também dizendo: sou um homem velho já, eu me tornei. O problema era só com Sara, porque ela que era estéril, e agora tem dois problemas: ela é estéril, ela é velha, e eu me tornei um homem agora de frutífero e infrutífero. Ou seja, agora não tem mais texto na minha vida, não tem mais energia na minha vida. Nem sei qual foi a última vez que eu dei um beijo em Sara. E Deus agora visita-os para que se cumpra a palavra que Deus havia dito, pois a Bíblia diz, Números 23:19, Deus não é um homem para mentir, e Deus não é filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não cumpriria, falaria e não tornaria responsável pelas suas falas? A Bíblia diz a Isaías que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia, antes ela deve produzir o resultado para no qual foi enviada. Eu quero dizer que tem sementes na sua vida chamada promessas enterrada, e elas, enterrada que eu quero dizer, não é esquecida. Quando eu digo enterrada, eu quero dizer, está na terra, ao seu tempo vai brotar e vai aparecer. Agora preste atenção numa colocação. Imagine agora, alguém que era para ser pai, agora é pai e avô ao mesmo tempo. Ô gente, você sabe que a melhor geração da nossa vida não é nem ser pai, isso é muito gostoso. Mas se vocês fossem ontem teve chá revelação. Gente, eu quero um glória a Deus bem alto. Pastora Delmara, pastor Charles receberam uma dádiva de Deus. O filho e a filha, agora né, filha, estão grávidos, e ontem foi o chá da revelação, e eles serão avô de menina. Eu falei para ser aquele glória a Deus, gente. Estou esperando ainda. Amém. Eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, cara, vai ser menina, porque eu sei que a pastora precisa. Porque na cabeça dessa mulher ela é tudo prático. Então assim, é o homem, bota o chinelo, bota o short, sai, vai pra rua, rapaz. Não, mas menina, ela vai ter que fazer lacinho, vai ter que combinar roupa todinha, não pode sair sem um brinquinho. Imagine quando Isabela, imagine quando Isabela nascer, pastor Charles, Abraão, meu irmão, idade já tem. Imagine quando nascer essa criança, né? Tem que se policiar. A intenção de falar aqui daquilo que a gente sempre, poxa, o que seria da gente se não fosse os filhos? O que seria da gente se nossos filhos não dessem nossos netos, gente? Não teríamos continuação, né? Mas a intenção é não se perder naquilo que Deus dá. O protótipo que nós temos aqui hoje é uma criança, mas eu quero dizer de bem materiais. Já falei para vocês de uma casa, de um trabalho. De repente você está aqui, você pediu um trabalho a Deus e hoje você tem mais opção. O que mais te suga hoje é o teu trabalho do que a presença. E quer ver uma coisa? Quantas pessoas pedem tempo na obra de Deus para se dedicar mais ao trabalho, e quantas pessoas pedem tempo naquilo que não é para largar? Meu irmão, o Isaac nunca pode ser tirado do altar, nunca. Então tem pessoas que entram para a faculdade, abandonam tudo, entram para a escola, abandonam tudo, entram para o trabalho, abandonam tudo. É o ganho da vida dela, é o ganho, e te tiram de Deus, tiram de Deus. Agora nessa casa chega a alegria. Qual que é a alegria? Passei no concurso, entrei na empresa, agora tem um salário, tá? E aí, tudo bem? O tempo vai passando, tá feliz, é riso, tem chá, tem bebida, tem conversa, tem família, tem amigos, tem alegria na casa, mas eu quero perguntar, quem sou eu depois que Deus me abençoar? Nós temos uma tipologia muito conhecida, chamada de 10 leprosos. Quantos eu disse? 10 leprosos. Quantos foram curados? São 10 leprosos, os 10 foram curados. Quantos voltaram?
muito bem. É muita pouca porcentagem de pessoas que são gratos pelo aquilo que Deus fez. O fato de esse leproso voltar quer dizer assim: o que o Senhor fez não é maior do que o Senhor para mim. Obrigado por ter me curado, mas eu quero ser grato aqui. Quantos vêm visitar ao Senhor e quantos não abandonam o Senhor mesmo depois que a cura vem, ou que algo extraordinário na sua vida acontece? Pois bem, quem sou eu depois da casa de praia? Há uma colocação que eu sempre faço: eu acho muito prejuízo ter uma casa de praia. Talvez eu mate seu sonho agora, mas eu acho vantagem você fazer uma economia para que você viaje e escolha o lugar. Primeiro, casa de praia, você não vai morar lá, você vai ter um custo muito alto com ela. Se você guardar isso um ano inteiro, você viaja para qualquer resort que você quiser. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Agora eu consegui, mas antes de eu conseguir o meu Isaac, eu, por meus meios próprios, eu tinha o Ismael. Eu quero aplicar o Ismael dentro de uma linha de pensamento aqui, que vocês viajem comigo. Veja bem no verso 8 do capítulo 21. Texto antes, ok? Verso 21, do capítulo 8. Assunto percorrido antes, tá? Mas o texto está no mesmo capítulo. Quando Isaac cresceu, estava para ser desmamado. O desmamar judaico, ele era entre 2 ou 3 anos de idade. Então, o Isaac estava entre 2 e 3 anos de idade. Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião do desmame da criança, né? Sara, porém, viu Ismael. Quem é Ismael? O filho que um dia essa mulher acordou mal-humorada, não tomou café, não namorou na noite anterior, acordou e falou assim: Abraão, Deus falou, mas é o seguinte, dentro do meu coração eu estou sentindo que aquilo que Deus falou vai ser através da escrava Agar. Ela tinha uma mulher que o servia, né? Uma mulher que servia e porventura tinha muito mais vitalidade que ela e poderia gerar filho. E ela disse a Abraão, com uma ideia genial da cabeça dela: deita-se com ela, porque o filho dela será o meu filho. É minha criada, está na minha casa, é minha escrava, eu sou dono dela, então logo eu também serei dono do filho dela. Olha que ideia. E esse menino nasceu. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, que já está aqui com seus, posso dizer assim, a idade dele aqui em média 11 anos de idade. Não, Ismael tem 17 anos de idade aqui. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, da serva da egípcia Agar, coçoar, é zombar, cochichar, do seu filho Isaac, e disse a Abraão: livre-se da escrava do seu filho e dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho. Abraão ficou agora perturbado com isso, pois Ismael também era seu filho. Diga comigo: Ismael também era seu filho. Antes de Isaac nascer, que durou 25 anos, Sara ficou 11 anos ali, eu falei 17, mas é 11 anos ali com Isaac. Teve com 86 Abraão, 86 anos de idade, então 11 anos. Até 11 anos, aonde Deus falou que ele ia dar um filho, em que com 86 anos ele foi pai de Ismael, então 11 anos depois se passaram. 11 anos Ismael foi útil para Sara. Não era filho da sua barriga, não era filho do seu ventre, mas alguma coisa Ismael acrescentou na vida desse casal, deu um ar de esperança. Ele não trouxe tristeza depois que Isaac nasce. Eu quero aplicar Ismael com aquilo que hoje te faz sorrir. Por exemplo, hoje, se eu pedir para levantar a mão, meu irmão, quem está feliz com Jesus, você vai levantar a mão. Quem está firme, vai levantar a mão, até que Deus te deu o teu Isaac. Quem está feliz fazendo a obra de Deus, quem está feliz em célula, isso é tudo maravilhoso, que talvez ainda não é o seu Isaac, mas quando Deus der o seu Isaac, você vai fazer como a Sara disse para Abraão fazer, aquilo que também é seu filho, aquilo que também não pode ser descartado, aquilo também que é para crescer junto com Isaac.
você pode fazer o que ela disse, ó, manda essa escrava embora de casa, não serve mais, e agora você dedica a sua atenção 24 horas somente para Isaac. Só que quando não tinha nenhuma criança nessa casa, por 11 anos entre a promessa, eu sei que na verdade o Ismael foi uma opção de escolha de Sara e de Abraão também. Quando não quer, Deus não briga. Abraão também teve consentimento ali, afinal de contas ele foi o progenitor do negócio, né? Foi ele que jogou a sementinha lá. Mas preste atenção, os dois tiveram Ismael, e agora se é fruto de erro, meu irmão, se é fruto de uma oração mal feita, agora nasceu, agora assume. Só que o Ismael, entre idas e vindas, o Ismael fez bem para a vida desse casal. O Ismael trouxe alegria ali. Não sei se você sabe, mas a condição bíblica antiga, claro, né? Ela tinha a Sara, ela tinha escrava, e essa escrava não tinha nenhum tipo de poder sobre a decisão da vida dela. Então tudo que era da escrava era da sua senhora. Por isso que ela foi chamada assim, ó, me empresta sua barriga, me dá sua barriga de aluguel. E o neném nasceu, e quem criou, claro, também foi a mãe, mas também foi a Sara. O menino foi criado na mesma casa, com o mesmo pai de Isaac. É da família, tem sangue real ali, tem sangue de promessa ali, tem sangue de descendência ali. Portanto que Deus não despreza. Quando ela manda levar um menino aqui, ele leva, dá um bocado de comida. A Agar vai no deserto adiante com o menino começa a chorar. Ela deixa o menino, e o anjo lhe aparece para ela e diz assim, ó, Agar, não te hesite em deixar Ismael aí. E o texto diz que ela estava tão cega, tão tristonha com essa situação, em que dá-se a entender que tinha uma fonte de água perto dela, só que a chatice dela, a tristeza dela era tamanha que fazia com que ela nem enxergasse a fonte de água. E o anjo abre os olhos dela, e ela pega aquela água, dá para o menino, e ele diz assim, ó, vá para a casa da sua senhora e seja submissa a ela. Se humilha perante ela, se humilha. Quantas vezes, irmão, o Ismael tem para a gente uma tipologia daquilo que me serviu um dia, agora não serve mais, só porque eu consegui algo maior. Quantas vezes, irmãos, Ismael pode ser o teu serviço, Ismael pode ser, na verdade, o teu primeiro socorro. Talvez você é transferido para um hospital, mas a transferência do hospital veio através da UPA. Aí você fala, a UPA não serve, mas foi ela que era mais próxima da sua casa. Quem te estendeu a mão quando você iniciou com Jesus? Ah, não serve mais. Serve sim, irmãos, serve sim. Olha, para você estar numa faculdade hoje, você tem que agradecer, começar a pensar e agradecer a quem te alfabetizou lá atrás, a quem foi o teu professor lá no primário. Tem que lembrar de quem a tua mamãe fez um esforço, um reforço escolar na sua vida, porque para você ser graduado hoje, alguém investiu em alguma informação na sua vida. Está comigo aí? Não? Então não me venha com essa de Sara não, dizendo que agora você tem seu Ismael e é dono do seu umbigo e você não tem espaço para Ismael. Quantos de nós, irmãos, somos reprovados? É por isso que crente ele anda assim, ó, era para entrar na terra e ficar na terra, mas ele anda em círculo assim, em círculo. Por isso que coisas não duram na nossa vida. Por isso que parece que nós andamos com as mãos abertas e aquilo que Deus dá vai por água abaixo. O que a gente tem que pedir antes da promessa? Me dá um coração para eu não me perder nela. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, chegou um cara aqui, um chulezento da vida, aqui. Ai, cara, assim, a empresa não dava certo em nada. Um chulezento, como digo, é como todos nós, inclusive eu. A empresa não dava certo em nada, cheio de dívida, tudo. E hoje, eu vou te falar, Rehobote é um poço no qual você prospera, você sabe disso, né? Não, só meia dúzia, os demais, né? Rehobote é um lugar de prosperidade, sim ou não? Porque a palavra lhe faz você ser próspero, verdade ou mentira? E o cara chegou arrebentado, não era próspero em nada, nem carro tinha. Hoje tem carro, hoje tem isso, tem aquilo, etc e tal. E veio nesse dia dizer assim, eu não preciso de igreja, já tem Deus no meu coração. Ah, que legal, gente.
Essa é a autossuficiência que quando Isaac chega na nossa vida. Quer ver uma coisa? Você, mulher, talvez não trabalha, está na dependência do seu marido. Eu estou doida para trabalhar. Primeiro, se o trabalho for para te libertar, fica escrava. Acho que o trabalho é para construir mais, para dentro da casa, não para você mostrar agora e tirar a dependência do seu marido. Que eu acho lindo uma mulher que ainda comunica e depende do seu marido e agrega o valor. Não é para ficar uma competição, não é duas empresas dentro de uma, é uma empresa só, é um CNPJ só. Então, se você vai trabalhar agora para dizer não dependo mais de você, e para daqui a um pouco, 6 meses, pensar e dar um pé na bunda dele, dizer assim, não preciso mais de você, agora eu tenho minha liberdade, consigo pagar minhas contas, consigo pagar um aluguel. Para que Deus te deu esse Isaac? Para que, gente? Para que deu esse Isaac? Pastor, não tem nada a ver, igual você falou de casa de praia, acho que a gente é livre e tem uma vida só para usufruir. Tudo bem, eu estou dizendo que, na verdade, se você não souber medir, talvez você consiga qualificar isso, mas nem todo mundo, e talvez nem você. Talvez 6 meses você consegue ter durabilidade e tal, mas a nossa experiência aqui é fracassada para muita gente que consegue alguma coisa. Muita gente. Então o que nós temos de experiência é que hoje a Sara, ela desdenha de Ismael, mas Ismael deu alegria enquanto ela tinha tristeza. Ismael deu um ar da graça. Ismael trouxe um brilho para aquela casa. Agora, porque o Isaac chegou, eu não tenho mais tempo, agora minha vida é muito corrida. Deus me fez empresário. Não, agora eu sou muito importante. Não, agora eu não consigo mais, tenho que tomar conta dos meus negócios. Aí fica até aquela fala desproporcional de até líder, pastor, dizendo assim, Deus me pediu um ministério para me tomar conta da minha família. Gente, isso é antibíblico, porque eu tenho que servir com a minha família na casa do Senhor. Cara, esses dias eu vi um filho de pastor, gente, um homem maduro, claro, não um menino, um homem maduro, dizendo assim, gente, eu fui arrastado para a igreja com meu pai. Eu ficava doido olhando meu pai pregar, e às vezes, ele era assembleano, o pai colocava uma gravatinha nele. As reuniões, aí o pai apresentava para todo mundo, isso aqui é meu filho, aí ele pequenininho, apertando a mão de outros pastores em tais lugares assim. Isso foi minha infância. Não é pesado isso. O meu pai serviu a Jesus me levando. Agora eu fico imaginando, aonde é que um líder fala que tem que largar a obra para tomar conta da família? Sempre fez a obra para ele, não para Deus. Sempre fez a obra do jeito dele, não para Deus. Porque Josué falou assim, eu e a minha casa. E Josué abandonou o povo? Deixou de colocar o povo em Canaã? Deixou de entrar na terra prometida? Não. Josué entrou junto com a casa dele servir aos hebreus. Conversa fiada, irmãos. Gente, seja mazela. Mas daqui a um tempo você descobre que na verdade o protótipo é sair de uma igreja para abrir a sua. Daqui a pouco tudo se revela. Igual um muito famoso um dia desses aí, não, estou saindo de bar de bênção, não tem propósito nenhum. Daqui a pouco abriu. Na verdade é assim, gente. Todo mundo, na verdade, todo mundo quer mandar Ismael embora, porque agora conseguiu algo melhor, agora Deus me chamou, agora, para com isso, irmãos. Quando você não tinha, Ismael te fazia a alegria da casa. Verdade ou mentira? E não jogue fora aquilo que um dia te serviu. Não desdenhe a quem um dia te estendeu a mão. Então Ismael para a gente hoje significa assim, agora Isaac nasceu 25 anos depois. Pega aí, a roupa desse menino, manda ele para o deserto errante aí, manda ele embora. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer no fundo do seu coração aqui, que tudo aquilo que nós começamos de resiliência um dia, jamais pode sair das nossas vidas. Tudo aquilo que nós iniciamos de forma rasa, é o princípio. No livro de Apocalipse, no final o Senhor diz assim, eu tenho porém contra ti, deixaste as primeiras obras. Então eu estou lá no Apocalipse, mas Deus fala lá do começo. O que é as primeiras obras, meu irmão? Os primeiros choros. Quem veio na peça aqui sexta-feira do Giovanni Si? Quem veio? Por favor, gente, quem veio na peça? Você viu o que foi falado, irmãos? Tem gente que vem para cá e acha fadigante. Por que pessoas morrem? Porque querem fazer apenas para os homens. Quando você faz para Deus, automaticamente está fazendo para os homens. Mas o problema é quando você faz para os homens, nem os homens recebem e nem Deus recebe. Então a Bíblia diz, quando fizeres alguma coisa, faça de todo o coração.
Quando você agrada a Deus, você vai deixar o ambiente leve. Quando você faz para Deus, você vai agradar a família, você vai agradar pessoas, você vai agradar a você mesmo. Mas quando você faz apenas querendo aplauso de pessoas, aí já era. Uma frase que muito me pegou na sexta-feira, que me fez parte da vida da Rehoboth, é: quem é você depois que Deus tira o que você é, ou quando Deus te toma o que você é? E aqui eu vejo literalmente assim, pessoas que saem, que ficam com cara aborrecida quando a gente fala: ó, eu não quero você nesse ministério, fica um tempo aí e tal. E as pessoas servem pelo cargo, não servem porque ama a Deus. Fui embora numa resenha com meus filhos e com o Timóteo aí, um rapaz aí, e disse assim: a maioria de vocês jovens ainda não conhece a Deus. Como não? Eu falei: vocês estão na igreja por amizade, rapaz. Vocês já entram na igreja combinando qual pastel que vocês vão comer, qual lugar. Ninguém anda preocupado assim: gente, se Deus pegar a gente hoje, né? A gente não vai sair do culto. Então já entram para a igreja para atualizar o assunto do futebol, já entram para a igreja para atualizar o que vai fazer depois, entendeu? A preferência não é Deus. A minha oração é que essa juventude tenha a sua própria experiência, não dos seus pais, mas a sua. É legal em que nós tenhamos um nível de amizade na igreja e ampliamos o nosso conhecimento na igreja e fazemos muitos irmãos, é legal, mas do momento em que a igreja só for pessoas, perdeu o sentido. Você está participando de um clube, onde você é o número de uma torcida, tem gente com muita comunhão e sem espiritualidade nenhuma. O cara está em tudo na igreja, faz parte de todo o ministério, mas não tem uma vida com Deus, mas está no meio. Aí você vai me dizer: pastor, melhor estar aqui do que estar lá fora. Até quando? Talvez esse que está assim, nem para lá nem para cá, incentive os outros a dizer que na igreja se vive assim. Está comigo, irmãos? Quem sou eu depois que Ismael nascer? É simples. Por exemplo, o tempo de amamentar aqui, 2, 3 anos. Tem umas pessoas bem ousadas, eu quero agora só levantar esse grau aqui, de pessoas, irmão, que são descravadas demais. Elas têm filhos, mas são igual aquele japonês. Você já viu a lanchonete de um japonês? Eles têm um canguru aqui na frente, ou aqui atrás, está trabalhando com o filho ali, nada para a pessoa. Sem saber, essa mãe e esse pai está fazendo uma faculdade antecipada com o seu filho, enchendo o seu filho de memória. Mas tem gente não, que nasce, acabou o mundo. Cadê o fulano? Nunca mais vi na igreja, só Santa Ceia que vem. Só Santa Ceia. Não tem tempo para ir na igreja, mas deixa o filho com a avó para ir para o trabalho, deixa o filho na creche para ir para o trabalho, mas para a obra de Deus não pode fazer o mesmo sacrifício. Não pode. Deixa o filho para fazer uma viagem para ir para um restaurante, porque precisa ter um tempo com o marido. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Já que você tem coragem de deixar o filho com a sua mãe para passar a noite com o seu marido, por que não deixa o filho com a sua mãe para vir para uma vigília? Você está comigo, irmão? Sim ou não, irmãos? Tudo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Aí o Isaac chega, aí agora Ismael não serve mais, não, porque agora eu cresci, agora eu tenho um meu. O grande problema é eu chamar de meu Isaac. Diga assim: meu Isaac. Esse é o grande erro. Não é o meu Isaac, é o Isaac, meu e de Deus. Só que a gente idolatra, é o meu Isaac, é a minha promessa, é a minha vida. Então o que a gente vive na igreja é o seguinte: eu chego com um carrapicho igual um cachorro, lançado embaixo de uma marquise de um comércio, de uma calçada, mas depois que eu consigo estabilizar a minha vida, agora eu sou dono do meu nariz, ninguém me manda. Ótimo, ninguém vai atrás de você, só que haverá consequências, porque agora você levantou para si um ídolo, e aí nada serve mais. Já conseguiu o que queria. Uau, quantos jovens a gente vê na igreja? A gente tem muitos jovens, e está para ver uma igreja igual a essa, com a quantidade de jovens que tem, mas eles chegam sedentos por Jesus, apaixonados por Jesus. Cara, assim,
É tão bom a primeira fase dele solteira, mas quando ele começa a orar com alguém, meu irmão, acabou, o ídolo chegou. O ídolo chegou. Já vi vários jovens ser destruídos ministerialmente, porque se ateve a uma oração antes do tempo, não deixou. Eles querem namorar e Deus quer dar uma esposa. Aí eles querem namorar, aí perde a cabeça, faz loucura. E quando não se desvia, peca, engravida e tudo mais. Quantos jovens eram para estar hoje com família montada, irmãos, bem estruturado, mas na verdade se perde com a paixão da juventude. E a Bíblia diz: fuja da paixão da sua juventude. Tem alguém para me dizer um amém? Então quem somos nós depois do dia de Isaac? O Isaac nasceu. Quem sou eu agora? Olha o que Deus diz em Gênesis 21:12. Deus, porém, disse-lhe: não se perturbe. Abraão ficou perturbado por causa do menino da serva. Faça o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho em quem depende a sua dependência. Preste atenção, ela disse assim: não vou, eu quero que lance Ismael fora. Está entendendo aí, gente? Eu quero que lance Ismael fora. Olha o ciúme. Quem trabalha em Uber? Levante sua mão. Quem tem o seu próprio negócio, por favor, melhor, todos. Quem tem o seu próprio negócio? Eu quero ver se você serve a Deus e Isaac ou Ismael. Por exemplo, Ismael é o seu trabalho, mas está chegando a hora de você falar com Deus, a hora do culto. Está batendo a hora do seu compromisso. Está chegando a hora. Aí você fala: não, o meu Ismael tem que ir, o meu Ismael na verdade tem validade. O que pode ser o teu Ismael? O teu trabalho. Mas está na hora de você agradecer, está na hora de você honrar a Deus, está na hora de você subir o Moriá, está na hora de você levantar o teu altar. Mas o Ismael, que pode ser também o nosso trabalho, a gente acaba na verdade dizendo não para Isaac, dizendo não para o altar e ficando. Quantos de nós, irmãos, olhamos assim, falamos assim: poxa, mas se eu ganhar, por exemplo, tem um culto de quarta-feira, irmão, não estou sendo religioso, mas estou dando, pelo menos para quem serve, algumas palavras no qual possam te alertar. Mas de repente na quarta-feira você diz assim: poxa, mas se eu trabalhar um pouco a mais nessa quarta-feira, eu pago a próxima conta. Na verdade, o que você está fazendo? Está idolatrando aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe ofereceu. E Deus está dizendo assim: a sua descendência já está garantida. Ou seja, se Deus te deu esse Isaac, não levante um ídolo como ele, ou não faça dele um ídolo. De que forma? Não, é o meu Isaac agora, e agora não existe mais culto, não existe mais presença, não existe mais devoção, não existe mais devocional, não existe mais nada. E agora você ergue esse altar, e Deus está dizendo assim: o que eu dei já é garantido, mas não faça um ídolo disso. Olha o que o texto diz: Isaac é o filho a quem depende a sua descendência. É através de Isaac que Deus te deu que você vai frutificar, que você vai sorrir, que a tua semente vai se acender, que a sua casa vai se converter, que os teus negócios vão frutificar. Porém, todavia, não faça dele um ídolo. Não faça dele. Aí entrou um pedido agora, ele que se vire para amanhã, porque eu não posso deixar de honrar a quem me deu. O que eu estou fazendo hoje, eu não posso de honrar a quem me abriu essa porta por causa do negócio, por causa do comércio. Até quando você vai ficar olhando, na verdade, só o que entra? Olha já o que tem. E não se perca. O nosso problema é a tal da ganância. Não, preciso de mais. Não. O Isaac não pode ser para a gente um objeto de idolatria, um bezerro de ouro. É dele que Deus vai fazer a descendência, é dele que Deus vai fazer. A Sara não tinha que ter medo, porque tinha que apenas crer, porque era dele a descendência de Isaac, não era Ismael. Não era Ismael, o filho da promessa era ele. Então ela não tinha que ter convicção nenhuma. Mandar talvez Ismael sair. Não, o Isaac, a gente centraliza assim, não, agora manda Ismael sair, manda todo mundo sair, agora não quero mais nada porque o Isaac está aqui. E fechou, meu irmão. Não se feche para as coisas de Deus. Não se feche. Não é esse mundinho agora, você e o teu Isaac, mais nada não.
A nossa sorte é que Deus não arromba a nossa porta. Ele sempre diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e obedecer, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Capítulo 16, verso 1 diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido engravidar, dar luz a um filho, porém a sua serva egípcia Agar lhe deu o filho. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter um filho, deita-te com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos em que Abraão havia estabelecido na terra de Canaã. Chegou em Canaã, não aguentou a promessa, deitou com a serva Agar. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Ismael com 86 anos. Isaac nasceu, ele está com, agora achei o cálculo, ele está com 100 anos. Então há uma diferença de 13 a 14 anos de um menino para o outro. 13 a 14 anos que eu me perdi. Qual o tempo em que você está perdido? Qual o tempo em que você deixou de ser útil? Qual o tempo em que você levantou esse ídolo? Pode ter tido uma semana, pode ter sido um dia. Está perdido por quê, irmãos? Qual o tempo? Agora Isaac nasce, agora ninguém mais serve, agora é dono do meu umbigo, agora eu vou ver minha vida. Não. Qual o tempo antes de Isaac que você era útil para Deus? Qual o tempo antes de Isaac nascer que as coisas pequenas ainda arrancavam brilho dos seus olhos? O que você fazia ainda tinha paixão nos seus olhos? Qual o tempo em que esse lugar aqui chamado igreja era seu refúgio? Disse o que para sair de casa? É o último culto hoje? É? Por causa de quê? Só porque Deus te deu o teu Isaac? Quantas vezes nós iremos dizer: minha última vez, meu último culto, Senhor, vou abandonar tudo, vou chutar o balde? Que isso, irmãos? Que isso? Não levante um ídolo. Não faça da bênção que Deus lhe deu um altar de idolatria. Por que Deus pede Isaac para Abraão? Por que existe a página 22, gente? Por quê? Porque se no 21 está bom, tá bom, foi o que Deus fez, ponto final, Isaac nasceu e agora está tudo certo aqui, a promessa agora foi cumprida, acabou. Não, mas por que existe a página de Gênesis 22, verso 1? Veja bem, por favor, Gênesis 22, verso 1. Algum tempo depois, repete comigo: algum tempo depois. Mais uma vez, algum tempo depois. Sabe quantos anos aproximadamente? 17. Aproximadamente. Acabou. Se você olhar de Gênesis 12 até o Gênesis 21, você vai ver Deus, ou antes do 21, 20, você vai ver sacrifício, porque todas as vezes que nós enumeramos na quarta-feira, vale aqui refritar, toda vez que nós enumeramos, quando Deus visita Abraão, Abraão levanta uma oferta de sacrifício ao Senhor, ele levanta um altar de sacrifício ao Senhor. Todas as vezes em que Deus visita, agora não tem mais, 17 anos, Ismael ocupa um espaço naquela casa e há um silêncio. Há um servir a Deus? Por quê? Eu vou dizer porque quando Abraão está subindo o Moriá no 22, o Isaac, ele sabe o que é a oferta, ele sabe o que é sacrifício, mas acabou aquela energia, acabou aquela força, acabou aquela devoção, acabou, para tudo, hoje é um culto solene ao Senhor, acabou. Está de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora é quando dá e quando sobra. Portanto que Deus chama a atenção. 17 anos que Deus dá a promessa, e agora Deus deixou de ser a prioridade. Quem é a prioridade? O velho que foi velho e pai ao mesmo tempo. Agora virou uma criança Abraão e Sara. Aí 17 anos depois, aí Deus chama, algum tempo depois, romântico a Bíblia, né? Só 17 anos. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, o vidro do carro aqui, Deus pôs Abraão à prova, que chamou, e ele disse sim, respondeu Abraão, estou aqui, disse ele, toma o teu filho, presta atenção no que você vai ler agora, toda a igreja por favor, me dá um glória a Deus aí, olha o versículo 2, Deus disse, toma o seu filho, quantos filhos Abraão tem? Quantos filhos Abraão tem? 1 ou 2? Toma o seu filho, seu único filho. Abraão sabe de quem Deus está falando. Abraão falou: como assim? Ismael, Deus está te chamando aí, arruma a bagagem que a gente vai dar um rolê com Deus ali. Não, Abraão, não é Ismael, me dá a quem você tanto ama. A palavra tanto ama
Em 17 anos, Abraão e Sara amaram mais Isaac do que a Deus. 25 anos Abraão amou a Deus de todo o coração. 25 anos Abraão serviu a Deus. 25 anos Abraão foi devoto. 25 anos Abraão estava na obra. Abraão era um pai de fé, um modelo. Agora Isaac nasce 17 anos depois. 17 anos depois, o texto diz que o próprio Deus, Cadu, diz para Abraão: me dá o que eu te dei, porque você ama mais ele do que eu. Foi o Deus dizendo, não foi eu inventando. A Bíblia está acrescentando, é o diálogo comentado. Deus disse: me dá o teu único filho da promessa. Ismael, fica de pé. Não, Abraão, me dá quem você ama. Ismael não me tirou do culto, mas o Isaac está te tirando do culto. Isaac está te pedindo, renuncia, vai estudar. Isaac está te pedindo, renuncia, vai trabalhar, vai prosperar, vai ganhar. Só que a bênção de Deus é qualificada, e você nunca pode disputar o que Ele deu na sua mão com aquilo que Ele colocou no seu coração, que é a verdadeira devoção e adoração. Me dá a quem você tanto ama. Quanto custa o teu trabalho? Tem gente que tem opção. Por exemplo, o patrão quer vender um final de semana. O cara já trabalhou a semana inteira, só que ele fala: pô, mas é um extra para mim. É o extra que tira ele de casa, tira ele da família, tira ele dos filhos. Os filhos crescem, não vê, não tem tempo para a esposa. E ainda mais, nem vou falar daqui, porque senão vocês vão achar que é causa própria. Aqui tu nem vê o cara mais. Dinheiro. A Bíblia diz: onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Me diz se dinheiro resolve a vida de alguém, irmãos. Me diz aí, se dinheiro cura as pessoas. A gente precisa provar da paz que excede entendimento. Jesus queria acalmar o coração de todo mundo, levou todo mundo no Monte das Bem-aventuranças, no capítulo 6 de Mateus. Ele diz assim: ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Onde todo mundo vive atrás correndo, Jesus falou assim: não faça como eles. Olha as aves do céu, não planta, não semeia, não fia. Olha os lírios do campo, as aves. As plantas, elas não crescem sozinhas. Deus faz tudo crescer. Aí ele diz: se a planta cresce lançada no fogo, as aves o Pai alimenta, o que Deus fará por vocês, homem de pequena fé? E ele dá um conselho bíblico que todo mundo lê, mas não entende. Busca o meu reino. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Ah, não deu até aqui o trabalho até as 5, você acha que você vai conseguir fazer até as 7? Meu irmão, se não deu até as 5, por que Deus coloca para a gente dias, se Ele é um Deus dono do tempo? Deus poderia fazer o mundo em 1/1000 de segundo, gente, mas Ele criou tudo em quantos dias? 6. No 7º Ele descansou. Ele poderia fazer tudo num dia só. O que Deus falou? Ó, o de hoje é esse, agora dorme e faz o de amanhã. Mas a gente, na verdade, não existe a ansiedade. Ela não existe em mim, é eu que vou atrás dela. Quando eu quero fazer o do dia seguinte hoje, eu quero adiantar. Por que você não se adianta na fé, o primeiro a chegar no culto? Porque não se adianta na oração, o primeiro a chegar. Mas as coisas de Deus virou secundária na sua vida. Por quê? Farinha pouco, meu pirão é primeiro. Quantos ídolos nós temos hoje? Quantos Isaac nós temos hoje? Em que é bênção, mas transformamos ele em maldição. Quantos, irmãos? Quantos? Tem alguém comigo aí, não? De verdade, não? Repete assim bem baixinho comigo: me dá o que você ama. O que você disse para você mesmo agora? Por exemplo, eu vou fazer algo aqui em que eu ia pedir que vocês também concordassem e me respondessem. Você ama alguém ou alguma coisa muito? Levante sua mão. Se Deus falasse agora: me dá isso. Eu acredito num Deus assim, dessa forma, que deixa você chegar no 9º período da faculdade e fala: agora tranca, me dá. Eu acredito num Deus que deixa você passar no concurso, entrar num lugar para falar: agora, porque Deus quer disputar quem é o primeiro na sua vida, se é o teu pódio ou se é Ele. Cheguei no ápice da minha vida, na minha carreira, Deus fala: tranca,
a matrícula. Tem que ser muito Deus falar, e Deus fala. Só que eu não quero, porque isso é meu ídolo, é coisa da minha carne. Engraçado, né? Para renunciar a coisa da carne, mas para ganhar a coisa do Espírito. Deus nunca pode perder o primeiro lugar na nossa vida. Nunca. Todos repitam bem alto: o reino de Deus é em primeiro lugar. Você que tem comércio, você consegue fechar 18, fica até a 20 porque você quer, porque você é ganancioso. Ao invés de fechar mais tarde, abre mais cedo. E quando você é bom, os clientes se adaptam a você. O problema é que eu sou escravo dos clientes. Os clientes me mandam. Mas se você é tão bom, irmão, os clientes vão disputar. E quando os clientes falam assim: pô, isso aí ama Deus de verdade, hein? Porque quanto custa o teu tempo? Quanto custa? Talvez é uma unha, R$40 a mais, mas é 40 minutos a menos. É fácil de comprar. O que tem de gente se vendendo hoje aí? Deus entende. Deus entende? É meu ídolo. Meu ídolo, o que é isso? É o meu altar que quer esse sacrifício. E a gente vai se distanciando, perdendo. Aí as coisas vão começando a ser chato para a gente. Aí o pastor que tem uma pregação dessa já não tem mais uma visão, começa um ar de crítica com ele, entendeu? Aí o irmão que fala: estou sentindo a tua falta. As pessoas estão querendo mandar em mim. Na verdade, as pessoas estão dando alerta para você. Mas você está tão perdido, fisgou tanto, sabe, a tua paixão, o teu trabalho, o teu crescimento, o teu empresariado, sabe, a tua vida, a tua família, tudo isso se tornou tão importante para você que não é pecado, desde que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. Me dá o teu filho, a quem você tanto ama. Mais alto, todo mundo comigo: a quem eu tanto amo. Quem é a pessoa mais importante na minha vida? Quem tira o meu sono? Quem eu não paro de pensar 24 horas? Acordou. Tem que fazer meu planejamento do trabalho. Ué, cadê o devocional de antes? Antigamente, quando eu não tinha o Isaac, eu já terminava o culto domingo, eu já pensava na quarta-feira. Agora não é mais assim. Perdi a paixão. Isaac nasceu. Deus agora tirou sorrisos dos meus lábios. Os meus olhos choram, mas choram de alegria, não é mais de tristeza. Mas agora eu me distanciei. Era um milagre, era o cumprimento de uma profecia. Era o futuro, Isaac? Sim, era. Mas Deus pede, Deus prova a quem Ele nos deu. Na verdade, eu tenho uma frase para colocar para todos nós hoje. Pergunte-me qual é. Deus não vai pedir nada sem Ele ter nos dado antes. O que Deus está pedindo é porque foi Ele que deu. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu primeiro. Ele só está querendo chamar a atenção, dizendo assim: ó, o que eu dei distanciou nós dois. É mais o Isaac do que eu agora. O problema não é ter Isaac, mas quando Isaac te tem. O problema não é ter Isaac. Todo mundo está aqui atrás de uma promessa, sim ou não? Mas o problema é quando Isaac me manda. O controle está na mão de Isaac. O meu filho chorou, não vou. O meu filho está, não vou. Vai, fica no meio aí. Deus vai bater na tua casa lá, então me dá. Já que está te estragando, me dá. Começa, irmãos. Alguém te liga e fala: fulano de vir no culto, pô, tive que trabalhar. Começa a nomear e falar: pô, tive que estender um pouquinho a mais. Começa a colocar. Porque aquilo que você troca por Deus, Deus vai lhe pedir, certamente. Irmão, estou falando para pessoas em que não quer ter apenas uma vida na terra. Estou falando para pessoas que têm interesse de ir ao céu. Então é cabível que vocês prestem atenção no que eu estou falando aqui hoje. Está comigo aí, não? Gênesis 22, verso 6. Abraão pôs lenha para o holocausto. Capítulo 22. Abraão pôs lenha para o holocausto nos ombros de Isaac. Nos ombros de quem? Ele próprio levou o fogo, a faca, enquanto os dois caminhavam junto. Mais uma vez, se o Abraão colocou, você colocaria lenha e faca nas costas de uma criança de 3 anos? Colocaria? Aí sobe esse monte aí. Abraão demorou 3 dias para subir Moriá. Quantos dias? Aí você fala para o teu filho de 5 anos de idade: bota esse toco aqui de lenha nas tuas costas. Você faria isso? Não? Você faria com o quê? Com o filho?
adolescente. Quanto Isaac tem? Anos? 17 anos. Certamente é o relato de Isaac dizendo assim: pai Abraão, cadê o cordeiro? Porque a lenha, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí se dá aquela frase assim, ó: Deus proverá o cordeiro. E Deus provê. O interessante é que pode ter na página sim, do capítulo 21, ali só descreve Isaac, algum momento que 17 anos, Deus comentou, Deus fez, mas não era como ele era antes de Isaac. Não, porque agora não dá mais, né? Porque eu tenho meus compromissos. Pois é, perdeu a intensidade, a baixa, já não é a mesma coisa. Já não é. Entra numa empresa e fica um ano bem, aí depois o teu filho nasce, começa a faltar, começa a chegar atrasado, leva a justificativa para o patrão. Ele vai dizer: cara, o que eu tenho a ver com teu filho? Legal, beleza, mas eu tenho a empresa. Então, entre os seus argumentos e a empresa, ele vai colocar em pauta a empresa, gente. A empresa. Tem alguém me ouvindo nessa manhã? Abraão pôs lenha nos ombros do Isaac, um jovem, um adolescente. Qual o paralelo que nós temos entre o desmame dele? Qual o desmame? Desmame 3 anos de idade. E agora, adolescência. Abraão se perde. E a conversa de Abraão era mais ou menos aquela de quem lembra de Ana? Eu acho fabuloso que eu vou comentar agora. Grava isso aí. Ana falou assim, ó: Deus me dá um filho, se tu me der eu te dou. Você não lê Bíblia não? Deus me dá um filho, se tu me der eu te dou. Lembra do Samuel? Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei de volta. O que ela pede para o Eucana, marido dela? Deixa que eu desmame. Quando eu desmamar, eu mesmo vou lá entregar para Deus. Olha que legal. O privilégio de Ana era ter um filho, mas não para ela, para Deus. O privilégio nosso deve ser Deus abençoar a nossa vida, enriquecer a nossa vida, nos dar a riqueza saudável, nos dar família, mas que tudo volte para Ele. E ela desmama um menino e leva o menino até o sacerdote Eli, e ele cria. Agora não, agora Sara desmama e some. Abraão faz o desmamar, faz um baita de um chá de agradecimento, um culto de ação e graça ao Senhor, e some. Se ele tem 17 anos, com 3 desmamou, são 14 anos que não se vê a história de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, de um homem de nação, de uma mãe de nação. Acabou, por quê? Porque Isaac agora é o ídolo da casa. Isaac agora é o bezerro de ouro da casa. Então há esse paralelo entre o desmame e a subida do Moriá. O desmame está no capítulo 21, no verso 8, e o Moriá está no capítulo 22 em diante. 17 anos desde que ele nasceu, 14 anos entre o desmame até a subida do Moriá. Um vazio sem sentido. Aqui, pergunto para você: o Isaac cresceu? Cresceu? Cresceu ou não cresceu, gente? Teve de comer? Teve de beber? Mas cadê os altares? Mensal, ano a ano. Cadê a presença? Cadê o culto? Cadê as obras? Quanto tempo que nós iremos criar essa lacuna, esse ato, esse vazio? 14 anos se passou. Olhamos para o capítulo 21 e Deus está olhando para Abraão assim: capítulo 21, primeiro ano Isaac, segundo ano Isaac, terceiro ano Isaac, vou mais além, 14 anos Isaac, 15 anos Isaac, 16 anos Isaac, 17 anos Isaac, 18 anos Isaac. Aí me vem o Beto e fala: pastor, eu preciso agora abrir mão um pouco aqui da obra, né, Beto? Porque Deus está me prosperando. Ok, se ele fizer do trabalho dele o Isaac dele, vai criar uma lacuna, um vazio, e Deus vai pedir o que Deus tem dado. Quem acredita que Deus é dono de tudo que está em você? Então Ele pode pedir a hora que Ele quiser, sim ou não? É meu, eu te dei e me dá. Que Deus é esse que toma? Não, Ele não toma. Você conhece a história. O mesmo Isaac que sobe, mas se Ele tiver que apertar para chamar sua atenção, Ele vai fazer, porque Ele é Pai, Ele é Deus.
Sem crente mimado aqui, pelo amor de Deus. Não me toque, não gostei do que Deus fez, não gostei como foi falado, não gostei como foi mexido. Não gostou, o problema é seu, vai ser desse jeito, pronto, acabou. Quem pode manda, Ele é Deus, Ele pode, Ele manda, Ele faz, Ele que quer, a hora que Ele quer, o dia que Ele quer, do jeito é dEle, a obra é dEle, tudo é dEle, porque por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, as que estão no céu invisíveis, as que estão na terra invisíveis e as que estão debaixo da terra. E horrenda coisa cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Olha para o irmão do seu lado, fala: Deus te espreme, tá? Até que você devolva para Ele. Diga, gente, até que você devolva para Ele o que é dele. Olha que saudade Deus estava no capítulo 21 de falar: cadê o Deus de Abraão? Agora se tornou Deus de Isaac. Ou melhor, Abraão de Isaac. Antigamente era Deus de Abraão, agora é Deus, ou Isaac de Abraão. 15 anos até o desmame, não se tem holocausto, não se tem nada, a Bíblia não comenta nada, não tem nada, de um homem que veio de forma suscetível de obra, agora Isaac nasce, agora acabou tudo. O perigo, irmãos, não é a bênção, mas é o que eu faço com ela. Preste atenção, repete comigo todo mundo em uma única só voz, acabando, diga assim: a bênção pode diminuir a minha oração. Quem levanta de madrugada para orar? Quem tem esse hábito? Está tão cansado agora? Não, pastor, agora estou cansado, meu filho me fadigou. Trocou a madrugada pelo filho. Agora, em vez de ser oração, é amamentação. Aí não ora mais. São coisas simples, né? A bênção pode esfriar a nossa dependência, porque até que a promessa se cumprisse, Deus estava dependendo de Deus. Agora Deus fez, não depende de ninguém. O dinheiro é meu, o trabalho é meu, o talento é meu, eu faço o que eu quero. Ninguém me manda. Então, quando a promessa vier, você pode se tornar uma pessoa dependente, ou talvez criar dentro de si o seu ego chamado autossuficiência. A bênção também pode me tornar uma pessoa arrogante e eu abandonar a humildade, eu abandonar a minha raiz. Agora sim, depois dessa explicação, nós sabemos do porquê que existe o capítulo 22. Sabe qual é o nome da minha primeira empresa? Terra de Moriá, Artigos Evangélicos Limitada. Antigamente eu andava fazendo um cadastro em algum lugar, aí o pessoal falava Terra de Maria. Eu não, porque sangue de Jesus tem poder, irmão. Terra de Moriá. Moriá foi o monte aonde Abraão foi solicitado comparecer no escritório de Deus. Agora nós sabemos o porquê que existe o Moriá. Qual é o nome de Moriá? Lugar de encontro com Deus, lugar de sacrifício, lugar aonde Deus provê. Não eu que faço acontecer. A glória é dele, a força é dele, a bênção é dele. É Ele que enche o copo, é Ele que põe comida no prato, é Ele que abastece a nossa mesa, é Ele que paga o nosso salário. Ele paga o meu salário, o quê? O arrogante. Eu que trabalho e tenho saúde, miserável. Quem enche esse pulmão de ar? Paga esse ar que eu quero ver. Quem faz esse coração palpitar todos os dias, filtrando o seu sangue, eliminando o que não presta? Quem é que toma conta de todo o seu corpo? Porque quando chega no médico lá e para tudo, nem o plano de saúde resolve. Aí você abre o berreiro e diz: ai meu Deus, agora é ai meu Deus, né? Mas quando tinha saúde, quando tinha dinheiro, você era o seu Deus. Fala para o irmão do seu lado: vamos subir ao Moriá agora? Verso 9 do capítulo 22. Quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou o seu filho. Olha o Abraão de volta, 17 anos depois. Abraão chega para fazer o mesmo sacrifício em que ele deixou um hiato, um vazio. Agora ele vai entregar aquilo que Deus deu e colocou no altar sobre a lenha, pegou o fogo, pegou a faca para sacrificar o seu filho.
Nesse exato momento, o anjo do céu chamou e disse: Abraão, Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus novamente: eis-me aqui, Senhor, estou aqui de volta no seu altar. Nesse momento o anjo chamou dos altos céus: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu Abraão agora: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora, 17 anos que eu estava com saudade disso, agora eu sei que você me ama de verdade. Fico imaginando Deus dizendo assim: eu pensei que o nosso relacionamento nunca mais ia se restaurar. Eu pensei que não haveria mais essa reconciliação, porque depois que eu dei Isaac para você, você sumiu, Abraão. Eu nunca mais te vi. Aí Deus vai e testa e fala assim: me dá aquilo que causou distância entre nós. Deus não quer tirar, Ele apenas quer ocupar o lugar que isso te tirou dele. Aí Abraão chega para oferecer Isaac. Aí quando Abraão vai no Monte Moriá, arma o holocausto, arma o altar e vai sacrificar o menino, Deus falou assim: não, tinha alguma coisa mal entendida entre nós. Abraão parou, mas ele está me provando agora que ele me ama de verdade, porque aquilo que me roubou 17 anos, ele quer me dar. Abraão, faz o seguinte: aqui comigo ninguém perde, todo mundo ganha. Eu só queria ter o teu choro de novo, eu só queria ter o teu sacrifício de novo, eu só queria te ver no culto novamente. Abraão, eu estava com saudade de ver você cantar, eu estava com saudade de ver você chorar, eu queria você de volta, então eu tive que tocar naquilo que eu te dei, Abraão. Agora faz o seguinte: o que é Deus? Arreia a faca ou não? Faça isso não, rapaz. Isso é crime aqui em Israel. O que você faz? Olha para o lado. Bé. Olha para o lado. Bé. Deus proverá para si um cordeiro. Sacrifício é sacrifício, não é Isaac. Isaac é para você botar no altar toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, porque diz a Bíblia Sagrada: todo dia, dia adorar ao Senhor. Alguém reaja aí nessa manhã. Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro. Deus providencia aquilo que eu corro atrás. Tinha cordeiro ali, não? Tinha sacrifício ali, não? Não. Mas Deus providencia quando tudo que é meu é dele. Quando eu e meu Isaac é dele, o cordeiro aparece, a provisão aparece, o alimento aparece, a bênção aparece. Ele diz: eu dou ordem para as bênçãos, vocês não vão correr atrás dela, elas que vão possuir vocês, gente. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aí? Não. As bênçãos têm que correr atrás do cristão que teme a Deus. Não é o cristão largar Deus para correr atrás do vazio. Não vai achar resolução em nada, vai sempre ficar uma vida sem sentido. Doenças de doenças, problema de mente, não dorme, não tem prazer na vida, não tem nada. Mas agora quando Deus pede, Deus fala assim: eu vou fazer o cordeirinho berrar. Por favor, se você tem intimidade com essa pessoa do lado, aproxime-se a sua boca no ouvido dela e diga assim: bé. Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Yavé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome, como o provérbio diz: no monte o Senhor proverá. Jeová-Jirê, Deus proverá. Jeová-Jirê, Deus
proverá. Quando o teu Isaac quiser falar mais alto que a tua devoção, você diz: Deus proverá, irmão. Quando chegar algum cliente, na hora que você estiver vindo adorar o Senhor, fala: Deus proverá. Sempre vai ter uma provisão no teu sacrifício. Fechou a porta para adorar, Deus vai prover. Disse não para obedecer, para não se contaminar, Deus vai prover.